Saudações, meus pequenos gafanhotos! Aqui quem fala é o seu professor de física, Paulinho Vieira. Que coisa boa estarmos aqui mais uma sexta-feira, caminhando rumo à tua aprovação. Olha, eu estou aqui carregando essa bandeira porque eu acredito sim, eu acredito em você e eu acho que você também precisa levantar essa bandeira. Bom, se você está chegando aqui de paraquedas, eu me chamo Paulo Vieira, sou teu professor de física e já tivemos uma aula, nossa aula de número 13, onde eu expliquei o princípio da onda, né, o princípio da ondulatória, da equação da velocidade de ondas. E nessa nossa aula de número 14, vamos fazer um mergulho mais profundo em águas turvas da ondulatória, porque agora a gente vai falar dos fenômenos ondulatórios. Fenômenos esses que estão em todos os nossos locais, em todo o nosso dia a dia. Pois bem, você sabe quais são esses fenômenos ondulatórios? E aí, Mequetrefe, você que está aí em casa, você que está me assistindo agora, você sabe quais são todos os fenômenos ondulatórios? Eu vou te dar 3 segundos para você pensar e eu acho que você não vai saber de todos não. Vamos lá? 1, 2, 3, e aí, conseguiu pensar em todos eles? Pois bem, eu vou te dizer agora quais são esses fenômenos ondulatórios. Nós vamos ter a reflexão, nós vamos ter a refração, nós vamos ter a absorção, a difração, a interferência, a polarização e o efeito Doppler e como também a ressonância. Todos esses efeitos que eu estou colocando para você são fenômenos que são causados pela propagação de uma onda. Ou seja, ao termos uma onda, podendo ser ela tanto transversal quanto longitudinal, esses efeitos serão inertes, ou seja, inevitavelmente eles vão acontecer. Lembrando que esses efeitos eles não necessariamente precisam ocorrer um de cada vez, vários efeitos ocorrem simultaneamente. Então, quando a gente pensa no nosso primeiro fenômeno, é a reflexão. Por quê? Porque é o mais comum. É o fato em que uma onda ela bate em um obstáculo e será refletida. E o que significa refletir? Refletir significa voltar ao meio de onde é refletido. Essa reflexão, ela pode ocorrer de uma maneira difusa, se espalhando em várias direções, mas aquela que nós vamos estudar, até mesmo para que tenha uma linha algébrica, são as chamadas reflexões regulares, que é aquela que obedece a uma simetria. Então, quando a onda incidir numa superfície, nós vamos traçar uma reta que é perpendicular a ela, chamada de reta normal. Dessa maneira, a gente vai poder distinguir um ângulo entre o raio, né, a onda incidente e a reta normal. Dessa maneira, o raio, a onda refletida, ela segue o mesmo ângulo. Então, na reflexão, nós temos aí o ângulo de incidência e o de reflexão, e esses ângulos são iguais. Esse é o fenômeno da reflexão. Fenômeno esse, pessoal, que eu queria que você imaginasse agora a sua voz. Tenta imaginar a sua voz como se fosse uma bolinha de borracha. Aquela bolinha que fica pulando e não para nunca mais. Então, quando você fala, esse som ele vai batendo nos obstáculos, nas pessoas, nas paredes e vai sendo refletido. E é esse fenômeno que permite que a gente escute outras pessoas. Bom, morcegos, radares utilizam da reflexão exatamente como meio ou de navegação, de locomoção. No caso, o morcego, ele utiliza esse processo em que ele emite um som e através da reflexão desse som, ele consegue, pelo intervalo de tempo da emissão e da recepção, ele entender a distância que ele está. Assim como ocorre na ecolocalização e assim como os sonares utilizam o processo em que eles emitem uma onda, essa onda bate em um obstáculo e é refletida. Essa reflexão é importante frisar que quando é feita em uma corda, essa extremidade da corda vai influenciar na maneira que ela vai se propagar. Robertão, joga para mim essa tela, Robertão. Olha, eu queria agora que você lembrasse na sua cabecinha a imagem de uma onda. Imagina aquela onda tendo sua crista e ela agora descendo para o seu vale e em seguida ela volta a ter sua crista novamente. Essas partes, cristas e vale, a gente vai chamar isso de fase, tá? Então, o que vai acontecer? Robertão, divide a tela, Robertão. O que vai acontecer é que quando essa corda está bem fixa na parede, numa árvore, num poste, quando a onda ela vai ter sua propagação, ela vai ser refletida sofrendo uma inversão de fase. Ou seja, a fase que antes era crista, ela volta agora como vale e vice-versa. Mas se essa corda, porventura, estiver frouxa ou ela não estiver bem amarradinha, na hora que essa
pulso, que essa onda incidir sobre o obstáculo, ela é refletida também sem inversão de fase, ou seja, ela volta ainda sendo crista. E essas informações é importante que você anote. Então, uma corda bem amarrada, ela sofre reflexão, sofrendo inversão de fase. Já uma corda frouxa, uma corda que esteja ali não tão bem amarradinha, ela não tem inversão de fase. Belezinha? Então, saindo da reflexão de uma corda, a reflexão do som, ela vai ser utilizada, como eu te falei lá atrás pelo morcego, para identificar a distância. E isso, de certa forma, é um processo de ecolocalização ou de uma persistência auditiva, que significa o intervalo de tempo em que você emite um som e esse som ele volta para você. Fenômeno esse também caracterizado como o eco. Então, o eco, ele é a repetição da palavra mediante a distância em que o som ele precisou se deslocar, que é mais ou menos 17 metros. Então, ó, tá aí Jupizinho, Jupi dá um grito, ó, para que ele ouça o eco de sua voz, é necessário que haja uma distância de no mínimo 17 metros. Aí você deve estar aí, Paulinho, como é que tu sabe que é 17? É porque tu é professor? Não, mequetrefe, é muito simples. Lembre-se que existe uma velocidade de uma onda sonora que no ar é de 340 metros por segundo. Lembre-se que quando você escuta o seu eco, houve a emissão, a fala, esse som bate no obstáculo, volta, e aí a distância percorrida, ela é o dobro da distância que você está do obstáculo. Se você pega 340 e divide por 2, você vai ter aí 170 metros, tá? Que é a distância mínima para que você tenha essa persistência auditiva, belezinha? Bom, mas aí esse 170 precisa ainda do tempo, que geralmente é 0,1 segundo, por isso que eu coloquei 17 metros, porque 0,1 segundo geralmente é o tempo médio em que a gente tem entre o falar e o ouvir. Muito bom, saindo da reflexão, a gente passa para o nosso próximo fenômeno, que é a refração, palavra que vem de origem grega, de refractus, que significa quebra. Pois é, a refração é o fenômeno em que a luz, a onda, ela vai passar de um meio para o outro. Lembrando que essa passagem é por meio da penetração do meio, ou seja, a onda ela adentra sobre a superfície e passa para o outro lado, não pelas brechas, mas sim porque ela mudou de um meio para o outro. Por exemplo, você quando está numa piscina, você consegue ouvir alguém chamando pelo seu nome do lado de fora? Pois é, lembre-se, você está no meio que é a água e a pessoa do lado de fora está no ar. Quando ela grita, o som ele passou do meio ar para a água. E esse fenômeno é a refração. É importante frisar que na refração, a frequência da onda de um meio para o outro, ela não é alterada. Então, lembra da equação da velhinha, né? A velha foi lambida, lelê. Nessa equação da velhinha, com todo respeito, tá, senhorinhas? É só uma brincadeira para ficar didaticamente mais fácil você lembrar. Então, na equação da velocidade, frequência vezes o comprimento de onda, se a frequência ela é igual, nós vamos ter agora uma relação entre a velocidade da onda e o próprio comprimento. Então, essas grandezas, elas vão interagir entre si, de maneira que eu vou ter uma relação em que a razão das velocidades é a própria razão do comprimento. Então, se uma velocidade aumenta, você vai ter a alteração do comprimento de uma onda. Perceba que quando a gente tem a velocidade do meio 1, ela vai ter um valor menor do que a do meio 2. Em contrapartida, o comprimento de onda, ele sofre uma alteração. Belezinha? Então, é importante frisar que quando essa refração ela vai ocorrer de uma corda mais fina para uma mais grossa, é importante que quando você faça essa análise, você entenda de onde partiu o pulso. Por exemplo, se eu tenho uma corda fina e esta onda ela se propaga na corda fina em direção à corda grossa, ao passar a refração, na corda mais grossa não ocorre inversão de fase, ou seja, a onda continua com a mesma fase. Mas lembra que eu falei que os fenômenos eles podem ocorrer mais de um e a corda fina ela vai ser refletida sofrendo inversão de fase, como na imagem que você está vendo aí agora. Perceba que a densidade do fio, a densidade linear de A é menor do que a de B. Mas agora se a gente tem a onda grossa, a corda grossa passando para a fina,
Após a refração, a onda na corda fina não sofre inversão de fase e na reflexão na corda grossa também não sofre inversão de fase. Lembrando que a frequência não se altera, belezinha? Bom, saindo da refração, a gente entra no próximo fenômeno, que é a polarização. O que acontece é que essas fontes luminosas de ondas, lembrando que a luz é também uma onda, ela tem um espalhamento, de maneira que faz com que a gente se ofusque. Quer um exemplo? Quando você está à noite e você vê o farol do carro, você não tem a impressão de que o farol está mais aberto, que ele está mais intenso? Pois é, na verdade isso é uma ilusão óptica que você está sendo criado por meio da própria polarização. Quando você utiliza lentes que elas filtram essa luz, ela faz com que você consiga ter nitidez da imagem. Então a polarização é um fenômeno em que a onda, ao passar por uma parede, ela vai ter as suas direções absorvidas por ela. Para isso nós vamos colocar fendas, e essas fendas vão ter direcionamentos que vão fazer com que apenas a propagação nesta direção ela passe adiante. Então, quando a onda passa por uma fenda, ela vai ser dita que está polarizada. E aí você pode, por exemplo, ir a algumas óticas e perguntar: você tem aqui óculos com lente polarizada? E você vai ver que essa lente polarizada, ela de fato, ela vai te dar uma nitidez melhor da imagem. Quando duas lentes polarizadas se sobrepõem, você vai perceber como nessa imagem, essa parte mais escura, que é exatamente a absorção da luz, de maneira que a imagem vai ficar escura. Então, para ocorrer a polarização, é importante que essa luz ela seja filtrada ao passar de um meio para outro. Então, o olho humano ele não consegue distinguir a luz polarizada da não polarizada. O que acontece é que esses espalhamentos na nossa visão, ela passa por um processo fisiológico do nosso cérebro. Mas, quando a gente filtra essa luz, a gente consegue perceber contorno e nitidez. Então, tá aí um detalhe da luz não polarizada do seu lado esquerdo. Perceba que ela se espalha em todas as direções. E aí você tem uma placa de polarização, que ela direciona agora só a propagação na vertical que passa. E aí, você vê uma outra placa polarizada também na vertical, fazendo com que agora a gente tenha uma direção da onda apenas no sentido. Essa placa, essa segunda fenda, ela poderia estar deitadinha e dessa maneira você faria com que o feixe de luz deixasse de ter um espalhamento e passasse a se mover como um laser. Eu tenho certeza que talvez você já deve ter pensado assim: eu vou pegar uma lanterna e vou fazer um laser, vou botar um papelão na porta, na saída da lanterna e vou fazer um furinho. E aí, né, Mequetrefe, se você já fez isso, Mequetrefe, você já deve ter se frustrado e ter visto que não saiu bonitinho como um laser. Por quê? Porque aquele orifício fez apenas a luz se espalhar como um cone. Se você quiser que a luz tenha aquele aspecto de um feixe, você precisa de uma polarização. A polarização também é muito utilizada em câmeras fotográficas profissionais para que ela tenha uma melhor nitidez da imagem. Então você está vendo aí, a luz ela vem, passa por uma placa, sofre polarização e na segunda placa ela sofre polarização novamente, absorvendo o máximo da intensidade luminosa. Bom, saindo da polarização, nós vamos para o nosso próximo fenômeno, que é a ressonância. Pois é, a ressonância ela parte do princípio que toda matéria ela tem uma onda. Eu tenho uma onda, você que está aí, Mequetrefe, também tem uma onda. Nós somos ondas, partículas, pelo princípio de de Broglie. Então, sabendo que nós temos uma onda, caso uma outra onda ela tenha a mesma frequência que a nossa, no caso, simetria, essa sintonia de frequência, ela vai gerar o que a gente chama de ressonância, que é a perturbação na estrutura da matéria. Por exemplo, perceba aí nessa imagem dessa ponte, e isso daí não é fake não, tá pessoal? Isso aí realmente ocorreu. Essa ponte, ela caiu exatamente porque a ação do vento fez com que a estrutura da matéria não suportasse e entrasse na ressonância. Então, nós temos a nossa frequência natural, que se for igual ou equivalente a onda, a gente entra no processo de ressonância. Então, o micro-ondas, ele utiliza do processo da ressonância
tá? Para fazer com que o alimento ele seja aquecido de dentro para fora. Outras coisas também que a gente vai ter como ressonância é, por exemplo, aquela taça. Você já deve ter visto em programas de televisão as pessoas quebrando uma taça por meio do grito. E na verdade não é grito não, tá? O que acontece é que a forma como a pessoa está emitindo o seu som, ela vai produzir uma onda que tem a mesma frequência que é a nota musical lá do copo. Então, quando a frequência da onda ela se torna semelhante da estrutura da matéria do copo, ele começa a entrar nesse processo de ressonância. Veja que o copo ele se treme todinho antes de quebrar. Aí você diz, Paulo, mas eu não vejo isso. Mequetrefe, lembre que nossa visão era limitada, né, Mequetrefe? Então, por isso que você não vê. E para a gente fechar nossa aula de hoje, a gente vai falar das ondas estacionárias, que são ondas que são produzidas por cordas, e essas ondas, ao vibrarem, elas podem produzir ventres, nódulos, que são pontos que parecem essa barriguinha que vocês estão vendo aí. Nos pontos em que esses ventres eles não oscilam, nós vamos chamá-los de nó. Então, essa oscilação, essa onda estacionária, é o que vai definir as notas musicais dos instrumentos que nós temos por meio de corda. Então, quando você tem um instrumento de corda, como um violão, um violino, um banjo, um piano, todos esses instrumentos, ao vibrarem a sua corda, eles vão entrar no processo de ressonância e isso faz com que a corda oscile. Se essa oscilação produzir apenas um ventre, que é essa imagem que vocês estão vendo, a gente diz que ele está no primeiro harmônico. Mas se essa oscilação produzir dois ventres, a gente diz que está no segundo harmônico. Ou seja, o harmônico é caracterizado pelo número de ventres. Esses pontos centrais que vocês têm entre um ventre e outro, ou barriguinha, né? Quer dizer isso, né, Mequetrefe? Nós vamos chamá-lo de ponto de nó. São pontos onde não há a perturbação e a vibração. Aí você deve estar dizendo, Paulo, eu acho que eu estou entendendo. Então quer dizer que se eu tiver 3 ventres, pois é, Mequetrefe, você vai estar no terceiro harmônico. E essas fontes de cordas, a gente pode calcular o comprimento dessa nova onda pela seguinte expressão. Então aí fazendo uma revisãozinha, nós temos o primeiro harmônico, tá? Quando a gente só tem um ventre, o segundo harmônico, quando nós temos 2 ventres, o terceiro harmônico e assim sucessivamente. E olha uma aplicação numa corda de violão. Você percebe que quando você aplica uma nota musical, a posição da sua mão ela altera exatamente para mudar essa distância do comprimento da corda, fazendo com que os harmônicos produzidos nelas se alterem. Cada um desses harmônicos vai gerar uma nota musical diferente. E aí, para a gente calcular esse harmônico, o nosso comprimento de onda vai ser bem simples. Ele vai ser calculado pela expressão onde você vai pegar o comprimento da corda multiplicado por 2, dividido pelo número de ventres. E aí, em seguida, aplicar na equação da velocidade de uma onda. Belezinha? Então, com isso, nós finalizamos a nossa segunda aula de hoje, nesta sexta-feira, sobre os fenômenos ondulatórios. E nessa aula, nós falamos do fenômeno da reflexão, em que a luz bate e volta, a onda bate e volta, obedecendo o mesmo ângulo. Falamos da refração, onde a luz ela vai adentrar de um meio para o outro, sem alteração de sua frequência. Lembrando que se essa corda ela estiver bem amarradinha, existe inversão de fase, e se não, não existe inversão de fase. Falamos também da polarização, que é a onda sendo filtrada por uma placa e dessa maneira diminui a intensidade luminosa, e falamos das ondas estacionárias, que são aquilo que vai classificar a questão das notas musicais. Eu espero que você tenha entendido essa aula de hoje. Caso você não tenha, faz o seguinte, pausa, assiste a aula anterior, assiste essa aula novamente. E se você tiver dúvida, vai lá no meu Instagram, @Paulo Vieira Hipnose. Eu tenho o maior prazer em poder te ajudar nessa caminhada. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!